Olá, meu nome é Diógenes, sou professor de Física e a gente vai resolver nessa aula 5 questões de uma lista de eletrodinâmica envolvendo corrente elétrica e circuitos elétricos, ok? Então temos 5 questões para uma revisão desse conteúdo. A primeira questão, você tem um fio metálico, uma corrente de elétrons percorrendo esse fio no intervalo de tempo de 2 segundos. Tem aqui no intervalo de tempo de 2 segundos. Vou anotar 2 segundos. Sabendo que a intensidade da corrente elétrica vale 0,4 amperes, dá o valor da corrente, 0,4 amperes, e o tempo, intervalo de tempo que essa corrente está passando no fio. Ele vai te dar também a carga elementar, aquele E, que é a carga de um próton ou elétron, 1,6, 10 a menos 19 coulombs. E ele pede no final, calcule o número de elétrons, ou seja, calcular aquele N, que significa a quantidade de elétrons que passam no fio. Vamos colocar aqui N. Então você tem uma fórmula da corrente, que a gente já conhece. Na verdade, você pode escrever a fórmula da corrente assim. A corrente é a quantidade de carga dividida pelo tempo. Ou a corrente, a quantidade de carga significa N vezes C, o número de partículas vezes a carga elementar, dividido pelo tempo. Então, é a mesma coisa, o cálculo da corrente pode ser feito dessas duas formas. Vamos pegar essa aqui, a corrente é o número de elétrons vezes a carga elementar, dividido pelo tempo. Você tem todos os valores, então é só substituir dessa forma. Por exemplo, você tem a corrente elétrica, 0,4 amperes, 0,4 no lugar da corrente. O N é o número de elétrons que você vai descobrir, essa questão. A carga elementar é isso aqui, 1,6, 10 a menos 19. Dividido pelo tempo, o tempo 2 segundos. Então, 2 segundos. Então você tem que resolver e calcular o N, que é o número de elétrons. Vou explicar cruzando aqui, você pode escrever dessa forma. Vou colocar uma aqui embaixo. N vezes 1,6, 10 a menos 19, é igual a 2 vezes 0,4. Ou seja, N, que é o número de elétrons que ele quer, é você pegar esse número 2 vezes 0,4 e passa dividindo. Quem está multiplicando o N passa dividindo. Então 1,6 passa aqui para baixo, denominador, e aí é só dividir essas quantidades. Vamos resolver um pouco aqui em cima. Você tem aqui 2 vezes 0,4 dá 0,8 dividido por 1,6, 10 a menos 19. Você pode dividir 0,8 por 1,6 na calculadora, vai dar 0,5. Esse 10 a menos 19 pode passar para o numerador, ele fica positivo, para 10 a 19. E aqui você tem a quantidade de elétrons que atravessa a secção do fio. Então esse é o resultado esperado, ok? Muito bem, vamos para a questão número 2. Questão número 2, você tem um gráfico da corrente. Existe uma propriedade do gráfico da corrente em função do tempo. E ele quer, nesse caso aqui, determine a carga elétrica que atravessa a secção do condutor em 2 segundos. Então se você tem um gráfico, toda vez que você tem um gráfico aqui, da corrente em função do tempo, você pode usar uma propriedade. Diz assim, que a área do gráfico é igual numericamente à quantidade de carga. Então ele quer a quantidade de carga nos primeiros 2 segundos. 2 segundos é até aqui. Se fosse até os 6 primeiros segundos, seria até aqui. Até os 8 primeiros segundos. Mas como é somente até os 2 primeiros segundos, estão aqui. Isso significa que você vai pegar esse intervalo de tempo, 0 a 2 segundos, aqui é o tempo, em segundos, e vai calcular a área que está em cima desse intervalo aqui, ó. Portanto, embaixo da reta, do gráfico. Essa área aqui vai ser numericamente igual à quantidade de carga. É só calcular essa área. Olhando para essa área, você percebe que é um triângulo. Então é só calcular a área do triângulo. Então como é que é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2.
como é que fica? A base é 2, a altura é 5, isso aqui é a altura, e divide por 2, pela fórmula divide por 2. Aqui eu só vou cortar 2 com 2, sobra 5, então a área é 5. Então esse triângulo tem área 5, e esse 5 significa que é a quantidade de carga, numericamente é a mesma coisa. Então a quantidade de carga que passa pelo fio é de 5, que é o resultado da área que você calculou. Coulombs, porque carga é dada em coulombs. Então essa é a resposta. Então toda vez que você tem um gráfico da corrente, você pode calcular a área no intervalo de tempo que ele pedir. Ok? De 0 a 2 segundos, de 0 a 6 segundos ou de 0 a 8 segundos. Depende do intervalo. E aí a área pode ser um retângulo, um triângulo, um trapézio. Ok? Então vamos para a última questão. Pelo menos nessa primeira parte dos exercícios. Temos aqui a questão número 3. Questão número 3, você tem aqui um circuito. E segundo o enunciado, diz assim: esse circuito é uma ponte de Wheatstone. Essa ponte de Wheatstone tem uma teoria sobre ela. Quando ela está em equilíbrio, aí você pode usar uma seguinte fórmula. Por exemplo, se essa ponte está em equilíbrio, é porque a corrente que passa desse detector, isso aqui é um galvanômetro. Quando ele mede que a corrente é 0, a ponte está em equilíbrio. Então você pode usar essa seguinte relação matemática. Você multiplica cruzando essas resistências, tá? Isso aqui são valores de resistência. Então, é como se você fizesse a multiplicação das resistências cruzando, tá? Imagina isso aqui, ó. Isso aqui é R1, isso aqui é R2, isso aqui é R, vou chamar de R3, e essa aqui imagina que é R4. São 4 resistências. Você pode multiplicar cruzando? Pode. Então vai ficar R1 vezes R3, por exemplo, e R2 vezes R4. Então sempre que você pode multiplicar cruzando as resistências, desde que esse sistema esteja em equilíbrio. Aí ele vai falar. Então eu vou usar aquilo lá. E o que ele quer nessa questão? Calcule a resistência R que está faltando. Quanto vale essa resistência aqui, ó? Então eu vou multiplicar cruzando. Então vamos lá. 10 vezes R é igual, esse por esse, é igual a 15 vezes 20. Multiplica os valores cruzando, esse aqui por esse. E aí isola o R. R vai ser, você tem 15 vezes 20, fazendo essa continha aqui, ó. 0, 2 vezes 5, 10, tem 1, 2 vezes 1, 2 vezes 3, então 300. Aí o 10 passa dividindo. Tá? Multipliquei esses dois aqui, deu 300. E esse 10 passa dividindo, tá multiplicando. Então R, que é a resistência que ele pediu para você calcular, é a única que você não sabe. É só cortar 0 com 0, dá 30 por 1, dá 30 ohm. Então esse é o valor da resistência e a resposta. Ok? Então temos as 3 primeiras questões, todas de cálculo. E em seguida a gente vai fazer mais 2 questões. Ok, então continuando a nossa lista de exercícios, ela é lista número 2 de exercício, a gente vai fazer agora a questão número 4. A questão número 4 é uma questão teórica, de marcar, e ela contém um pequeno erro nas alternativas. Vocês vão colocar aqui alternativa D da questão 4, alternativa D é falso, falso e falso, ok? Essa é a alternativa D, que aí corrijam aí. Então, a alternativa D é falso, falso e falso são as opções. Ok. A questão número 4 diz assim: você tem, analisando as afirmações a seguir, você vai dizer se é falso ou verdadeiro, referentes a um circuito contendo 3 resistores de resistências diferentes. Então, são 3 resistores, resistências diferentes. E como eles estão associados? Eles estão associados em série. Então, sim, associados em série, todos os 3. E aí, a partir daí, a gente vai analisar as afirmações 1, 2 e 3, se estão verdadeiras ou falsas, com relação a esse circuito. Então, afirmação 1
2 e 3. A primeira afirmação diz assim: a tensão é a mesma em cada resistor. Não. Está falsa a primeira afirmação. A tensão não é a mesma em cada resistor, porque uma das propriedades do circuito em série é que a tensão é diferente em cada resistor. Para cada resistor vai ter uma tensão diferente. Então a tensão não é a mesma. Essa primeira afirmação está errada. A tensão é diferente em cada resistor. São diferentes. Diferentes. Não são a mesma. Segunda afirmação. A corrente elétrica é diferente em cada resistor. Pelo contrário. A corrente é a mesma, não é diferente. Essa aqui também está falsa. Porque a corrente que passa no primeiro é a mesma corrente. Porque só tem um caminho para a corrente. Então a corrente é a mesma. Ela não se divide, a corrente é a mesma. Então, falsa, segunda afirmação, falsa. Que diz que a corrente é diferente. E a terceira afirmação, ocorrendo um curto-circuito em um dos resistores. Imagina que um desses resistores entrou em curto. Então, vamos colocar aqui, ó, curto-circuito. Vamos entender o que significa isso. Um desses resistores aí, imagine que são 3 lâmpadas. Uma está em curto-circuito, uma delas. Será que as outras vão funcionar? Segunda afirmação diz assim: ocorrendo um curto-circuito em um dos resistores, os outros não funcionam. Está correto? É verdadeiro? É falso? Então, o que seria a alternativa para essa questão? Está falso. Olha, ocorrendo um curto-circuito em um dos resistores, os outros não funcionam? Funcionam sim. Funcionariam. Inclusive, se forem lâmpadas, as outras podem até brilhar um pouco mais. Por quê? Porque o curto é o seguinte: você tem um resistor aqui. Se tratando de um resistor, a gente provoca um curto-circuito, mas é um curto externo. Por exemplo, você tem um resistor aqui, aí tem uma corrente elétrica passando. Se você provocar um curto, é você ligar as extremidades, pegar 2 extremidades antes e depois do resistor e ligar com um fio liso. Aqui, ó. E você vai ter um fio liso, sem resistência, e a corrente não vai passar mais pelo resistor, ela vai ser desviada aqui para baixo. Ó. E essa corrente de curto, que vai ser desviada, ela vai passar por um fio sem resistência. Então esse fio vai fazer com que essa corrente aumente. Essa corrente de curto tem um valor maior. Então a corrente continuar passando, vai continuar passando, mesmo que esse primeiro resistor seja em curto, a corrente continua passando e uma corrente até aumenta. Então os outros resistores podem até, por exemplo, no caso de lâmpadas, brilharem um pouco mais. Ok? Então, continua funcionando sim. Então a afirmação número 3 está errada, dizendo que não vai funcionar, mas funciona sim. Então, falso. Então a alternativa é letra D. Letra D é falso, falso, tudo falso. Ok? Para um circuito em série, essas afirmações são falsas. Ok. Agora, e aquele caso que eu falei, pelo menos eu posso ter comentado, que se uma lâmpada queima, as outras não funcionam no circuito em série, mas aí outra coisa, queimar, então olha, isso aqui é o curto, e aí outro caso é se uma lâmpada queimar. Se uma lâmpada queimar, o que acontece? Você tem a lâmpada aqui, que é um resistor. Queimar significa o seguinte: você, no caso de uma lâmpada, é como se você interrompesse o caminho da corrente. O filamento dela se rompe, então a corrente que ia passar por aqui não consegue passar, porque existe um buraco agora. Ela queimou, então a corrente não passa mais. Então no caso de queimar, aí sim as outras lâmpadas não iam funcionar no circuito em série. Porque queimar significa abrir o circuito, porque interromper o caminho da corrente. Então é outra situação. Tá bom? Então, num curto, as lâmpadas funcionam. Se uma delas queimar, aí sim as outras não vão funcionar também. Ok? É diferente. Então, a alternativa fica a letra D, a quarta questão. E, finalmente, a quinta questão. Vou colocar aqui a quinta questão. E última da lista. Vou colocar assim. Quinta questão. A intensidade da corrente que atravessam os resistores na figura abaixo vale 0,5 A. Então ele te dá primeiro a corrente que passa dos resistores. Então você já tem o valor da corrente, se precisar. E como é que é o circuito? O circuito é assim. O
você tem um resistor mais outro em série. Esse circuito fechado tem uma fonte de tensão dentro. É uma fonte de tensão. A primeira resistência vale 4 ohms e a segunda 6 ohms. E você tem a corrente que passa. A corrente sai do positivo, passa os resistores, volta para o negativo. Você tem as resistências e você tem a corrente que passa lá. Ele quer saber primeiro a resistência equivalente. Aí é fácil, né? Porque tem o circuito em série. Circuito em série, a resistência equivalente, letra A, é só somar os resistores associados. Soma direto. Então, a resistência equivalente, nesse caso, né? É só somar 4 mais 6, são as resistências que você tem. Então 4 mais 6 vai dar 10 ohms. Então 10 ohms é a resistência equivalente. Letra A está respondida. Você tem a letra B. A letra B diz assim, qual é a DDP total? DDP total, o que é isso? É a DDP da fonte, aqui ó. Quanto é a tensão dessa fonte? Será que dá para calcular? Dá. Se você tem a resistência total, a resistência equivalente, você tem a corrente que passa aqui, você pode usar a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Toda vez que você tem circuitos, você pode usar essa lei para calcular alguma coisa no circuito. Como é que é essa lei? É assim, ó. A resistência é a tensão pela corrente. Essa é a lei de Ohm. Então é só substituir aqui, ó. Você tem a resistência, tá aqui, 10. Você tem a tensão? Não tem, então deixa quieto. Você tem a corrente? Tem, ó. Então vamos substituir. Vai ficar assim, ó. Por exemplo, a resistência total é 10. Tem que colocar total? Sim, porque você somou, então coloca o total, 10. Você tem a tensão? Não, coloca 1. E a corrente? I, você tem 0,5. E agora, é só multiplicar cruzando isso aqui, aí vai ficar como? Olha aqui, ó. U vezes 1, aqui embaixo do 10, colocar 1. U vezes 1, é U é a tensão. E 10 vezes 0,5. Então multiplicou cruzando. Agora a gente fez, então a tensão, finalmente, é uma vírgula multiplicação, a vírgula deu uma casa para a direita. Então vai ficar 5 volts. Essa aqui é a tensão. Tensão total, a DDP total, né? Então toda vez que você tiver que precisar calcular, né, a resistência, a tensão, a corrente, você pode usar a primeira lei de Ohm, ok? Então, calculamos aqui, a resposta é 5 volts. Questão número 5. 5 volts, a letra B. E a letra A, 10 ohms é a resistência equivalente. Então, essas são as questões. São questões que revisam o conteúdo de corrente elétrica e circuitos, ok?